O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, sejam todos mais bem-vindos nesse dia 1º de agosto, esse domingo. O domingo de hoje, o Evangelho é de João, no capítulo 6, versículo de 24 a 35. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Eles perguntaram: que sinal realizas para que possamos ver e crer em Ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais um domingo, estamos iniciando o mês de agosto. Esse mês, nós queremos partilhar novamente essa palavra para que você nos acompanhe e participe conosco. Então vamos mais uma vez partilhar, ouvir perguntas e meditar a palavra de Deus nesse domingo. Padre, Jesus disse: estás me procurando, não porque viste sinais, mas porque comeste pão. Essas pessoas são as mesmas que estavam lá na multidão dos pães? E são as mesmas pessoas que estavam na multiplicação dos pães, mas também certamente levaram outras pessoas. Porque Jesus, ele diz: nós estávamos te procurando aonde Jesus tinha operado milagres, e agora encontra em Cafarnaum do outro lado. São as mesmas pessoas e certamente divulgaram isso para outras pessoas, e estavam mais outras pessoas junto com essas primeiras à procura de Jesus, no seguimento de Jesus Cristo. Agora, Jesus está dizendo aqui que vocês vieram me procurar porque comeram o pão, né? E ele saciou a fome deles, matou a fome, mas também curou muitas pessoas. A impressão que fica para nós é que essas pessoas não tinham tanta grande preocupação assim com aquilo que Jesus dizia. Nós vamos na sequência, vamos descobrir que eles vão querendo mais sinais, né? E Jesus disse: são as mesmas pessoas, mas com mais. Então o desafio nosso da igreja hoje é isso. As pessoas que vêm levam outras pessoas
mas para que essas pessoas conheçam a palavra de Deus também, né? Padre, então Jesus disse: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Que alimento é esse? Jesus disse aqui, primeiro, essa sequência, e para dizer para ele, olha, não se preocupe só com o pão, né? É material, o alimento desse momento que é passageiro, alimento e depois volta a ter fome. Mas pensa também na sua própria alma, na vida futura, com Deus, porque o que vai nos alimentar é essa palavra, é a Eucaristia, é o amor que nós vamos ter uns para com os outros, né? E esforçai-vos não pelo alimento que se perde, porque tudo nós comemos mesmo, sabemos que se perde, depois vai lá. Mas aquilo que vai nos dar a vida eterna, a palavra que nos transforma, a Eucaristia, que Ele vai dar, que é o próprio corpo. Ele diz, olha, permanece, é que o Filho do Homem vos dará, tanto a palavra, tanto a Eucaristia, porque ainda Ele não se entregou à morte. Ele diz, no momento, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, Ele vai dar para nós. E cada vez que vamos receber o corpo e o sangue de Cristo, isso vai nos conduzir a manter a vida eterna, se nós vivemos com fé, com a esperança e praticando o amor. Agora, isso não quer dizer que nós não ajudemos o outro com o alimento de cada dia. Dizer, olha, isso aqui é passageiro, mas precisamos, como estamos nesse mundo passageiro, precisamos desse feijão, desse arroz, da carne, do peixe, da verdura, mas para a vida eterna precisamos desse carinho, dessa caridade, desse amor, e nos apegando na palavra e na vivência da Eucaristia, né? O nosso dízimo, olha, mês de julho, fechamos agora, é um mês onde diz, mostra a sua caridade, o seu amor pela igreja, seja dizimista, doa um pouquinho de coração, tudo aquilo que Deus lhe abençoou. É isso que vai nos abrir as portas também para Deus. Padre, quando eles perguntaram, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obras fazes? Eles estavam testando Jesus ou duvidando dele? Esse pessoal, ele não é diferente de nós hoje. As pessoas querem hoje provas, querem alguma amostra, querem alguma coisa concreta e duvida de tudo. E Jesus vai dizer, a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Acreditar em Jesus Cristo é questão de fé. E a fé não precisa de demonstração. Então, acredito em Deus, acredito em Deus, Deus vai nos orientando, nos encaminhando. Mas eles estavam ainda na dúvida a respeito de Jesus. Não estava acertando que Ele é Deus, que Ele é Filho de Deus. Até por isso que eles vão dizer, olha, nós queremos um exemplo, alguma coisa concreta. E dão um exemplo, lá no deserto, a prova aí que os nossos pais comeram no manã, que Deus deu manã, é um exemplo. Aí Jesus vai dizer, não foi Deus, não foi Abraão, Moisés que deu o pão, mas o meu Pai, que está no céu. Aí ele assume, ele é o Filho de Deus que derramou o manã no deserto. E ele vai dizer ainda mais, que ele é o pão da vida. E quem comer desse pão não terá mais fome nem sede. Já está falando da Eucaristia. Estou falando da Eucaristia, mas também da palavra. Quem se apegar em Jesus, que se alimenta da palavra de Jesus, que se alimenta do seu corpo, do seu sangue, não vai ter mais fome. Não fome física, biológica, mas vai estar com Deus. E quem está na presença de Deus não tem mais necessidade de nada, está satisfeito. Então, eles estavam testando Jesus e não acreditando, porque eles estão acostumados com prova, mostra alguma coisa. É um tipo de gente que somos nós hoje. Me prova isso, me mostra qual é o exemplo, qual é o testemunho.
O que nós vamos superar isso pela fé, nos apegar em Jesus, nos apegar em Deus, e os exemplos vão vindo pelo testemunho da fé de muitos irmãos e irmãs. Esse domingo, esse mês de agosto também, rezamos pelas vocações, mês de vocações, e rezamos pelos padres, pelos nossos seminaristas, pelas religiosas e religiosos, por todas as vocações, sejam matrimoniais, que Deus derrama graça e suscita que a família seja o berço de todas as vocações. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O homem não vive somente de pão, mas de todo